Seja bem-vindo à aula de número 8, básico, ferramenta preenchimento, cores, conceitos básicos, do programa de desenho Corel X6. Meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo às minhas aulas. Antes de entrarmos propriamente nas ferramentas de preenchimento, eu vou passar aqui uns conceitos básicos sobre as cores. Então, todo material que a gente faz que vai ter acabamento em papel, isso vai ser impresso em papel, é utilizado aqui as três cores, que são tintas e pigmentos. Então a gente utiliza a magenta, utiliza o amarelo e utiliza o cian. Então, com essas três cores aqui é o que a gente forma praticamente todas as cores. Então, quando a gente está trabalhando com tintas e pigmentos, o magenta, amarelo e cian são denominadas as cores primárias, são as cores puras, que através dela, através da mistura de duas cores, obtém as cores secundárias aqui. Então, por exemplo, eu pego 100% aqui de magenta e 100% de amarelo, eu vou ter a cor vermelho. Se eu pego 100% aqui de amarelo e 100% de cian, eu vou ter aqui a cor verde. E se eu pego 100% de cian e 100% de magenta, eu vou ter aqui a cor azul violeta. Então, dentro das cores, quando está trabalhando com tinta, magenta, amarelo e cian são cores primárias, são essas as cores básicas, que a partir da mistura delas a gente tem cores secundárias, e misturando uma primária com outra secundária pura, a gente vai ter aqui cores terciárias. Então, uma forma de representação clássica das cores é através aqui dos discos das cores. Então, imagine aqui três lanternas, ou três luzes sendo projetada na parede, uma luz magenta, uma luz amarela e uma luz cian. Então, aqui na intersecção entre magenta e amarelo, a gente tem aqui o vermelho. Entre magenta e cian, nós temos o azul violeta, e entre amarelo e cian nós temos o verde, e na intersecção aqui das três cores a gente tem aqui uma cor aqui que parece o preto, e tende a um marrom. Então eu tenho aqui separado essa cor do meio, que parece um marrom, e aqui embaixo eu peguei aqui um preto puro. Então veja a diferença. Então, quando a gente está trabalhando aqui com material que vai ser impresso em gráfica, então utiliza-se também a quarta cor, que é o preto. Então, quando está se imprimindo fotografias, é o preto que dá aquelas tonalidades de sombras na imagem. Então, dentro dessa representação, então nós temos aqui essas intersecções, e é um jeito bastante fácil e prático aqui para a gente ver a sobreposição das cores, os círculos maiores,
as cores primárias, tintas e pigmentos, e que formam aqui as cores secundárias, também são tintas e pigmentos. Outra forma de apresentação das cores é a rosácea cromática ou por triangulação. Então aqui a gente tem uma noção exata, por exemplo, das cores que estão diametralmente opostas. Por exemplo, magenta e verde, a gente percebe que eles estão em sentidos opostos. Pelo fato deles estarem aqui em sentido oposto, eles são chamados de cores complementares ou cores contrastantes, né? E são cores que, quando estão juntas, elas dão um efeito de um alto contraste. Então aqui a cor contrastante do verde, o magenta, ou o magenta contrastante do verde. Amarelo é contrastante do azul violeta, ou violeta contrastante do amarelo. Cian, contrastante do vermelho, ou vermelho contrastante do cian. Então percebe que nós temos aqui uma cor primária, que a sua contrastante é uma cor secundária. Um outro conceito aqui de cores complementares, as cores contrastantes, é assim: o amarelo, ele não entra para formar o azul violeta, então por isso são chamados de cores complementares. O cian não entra para formar o vermelho, então são cores complementares, ou uma é complementar da outra. O magenta não entra para formar o verde, então eles também são cores complementares. Também temos cor análoga ou cor semelhante. Por exemplo, a gente forma aqui o vermelho com a mistura do amarelo e magenta, então a gente tem o vermelho. Então numa composição, algum trabalho que você utiliza o amarelo, utiliza o vermelho, e cores formada por uma parte dessas duas cores, por exemplo laranja, então a gente fala que é uma cor análoga, que ela tem partes das duas tintas, tanto aqui do amarelo e do vermelho, então você tem, no caso aqui, uma tonalidade de laranja. Aqui violeta, que é formado pelo azul e magenta. Então quando você tem um trabalho que você tem cores azuis, cores azul violeta, aí você tem aqui um lilás mais claro aqui. Então ele tem uma parte tanto de cian, como de magenta. Então dependendo da porcentagem que você faz das duas cores aqui, então você tem aqui até uma terceira cor e as tonalidades que você pode formar, ou mais claro ou mais escuro. Outro exemplo aqui, amarelo com cian, a gente tem o verde. Aí no trabalho você tem cor amarela, cor verde, e aqui tendendo aqui para um verde limão. Então imagine você mesmo está fazendo uma arte com várias tonalidades de amarelo, de verde e outras tonalidades também
juntando as duas, tendo uma graduação mais clara, mais escura, né? Temos também as cores neutras, preto, cinza e branco. Essas cores não formam outras cores. As cores neutras, quando misturadas com as cores primárias, cores secundárias, cores ternárias, etc., elas dão origem às tonalidades. Então, tom e tonalidade, né? Então, imagina você pegando aqui, por exemplo, o amarelo e acrescentando branco, acrescentando até chegar no próprio branco. Então a gente tem aqui exemplificando aqui um degradê, ó. Parto do amarelo, vou acrescentando branco, tenho várias tonalidades, ó, do amarelo aqui mais intenso, e até ele se esvaindo, e chegar no branco, e também acrescentando branco, aliás, acrescentando o preto aqui, pego o amarelo, vou acrescentando preto até a cor ficar totalmente escura, de forma que não dá nem mais para perceber aqui, mas cada pedacinho desse aqui na vertical a gente tem uma tonalidade da cor, como outro exemplo aqui, azul, aliás cian, acrescentando branco. Então a gente tem várias passagens aqui, ó, do azul mais intenso, para o azul bem clarinho até ele sumindo e chegar ao branco, idem aqui acrescentando o preto na cor, então esse é o exemplo aqui da tonalidade. Você pegar uma cor pura e acrescentar branco ou preto, e você vai tendo aí essa sequência de tonalidades. Se for pegar, por exemplo, aqui escolher aqui um pedacinho aqui na vertical e for escolher, por exemplo, o que está dentro aqui desse retângulo, e você vai ter várias tonalidades. Idem também aqui do magenta, acrescentando o branco e também acrescentando o preto. Então, utilizando a rosácea cromática aqui, ou por triangulação, também podemos formar aqui cores quentes, que vão do magenta ao amarelo esverdeado. Por exemplo aqui, pego uma primária magenta, mas uma secundária vermelha, eu tenho aqui uma cor terciária, idem, pegando aqui uma secundária vermelho com a primária amarelo, tem uma terciária aqui, um laranja aqui em cima, atendendo aqui para um rosa, essa terciária aqui para o laranja, e um amarelo aqui aliás, uma primária aqui com uma secundária verde. Eu tenho aqui um verde limão. Então todo esse lado direito aí dessa rosácea cromática, são cores quentes, que dão essa ideia de calor, de chama, fogo, alegria, esforço. Aí cores frias,
com cores do roxo magenta ao amarelo esverdeado. Então, pegando também a rosácea cromática aqui todo o lado esquerdo, né, nós temos aqui formando, né, todas essas cores, né, pegando uma primária e uma secundária, né, uma secundária e outra primária, né, outra primária e mais secundária. Então a gente vai formando essas cores terciárias aqui, né, e as cores frias, né, sugerem aqui calma, tranquilidade, meditação, né, tristeza, luto. É uma forma aí de utilizar as cores, né, subjetivamente aí, né, para psicologia. Então, quando eu falo em luz, né, nós temos também as cores primárias, né, que é o vermelho, o verde e azul violeta. Então, para quem trabalha ou produz material, né, para cinema, para televisão, para vídeo, né, para internet, né, tanto fotos como ilustrações, né, todo o material vai ser produzido, né, aliás, vão ter cores produzidas através de vermelho, do verde e do azul violeta. Então as cores primárias, né, provenientes da luz também formam as suas secundárias. Então, diferentemente do apresentado lá para as cores, né, que utilizam tintas e pigmentos, e aqui é luz, né, trabalhos aqui para cinema, TV e web. Então, se eu pego a cor vermelha e mais o verde, eu tenho o amarelo, né? Eu misturando o verde com o azul violeta, eu tenho aqui a cor cian. Eu pegando azul violeta com mais vermelho, eu tenho magenta. Então a gente percebe aqui, né, que um é o contrário do outro. Enquanto eu estou trabalhando com luz, minhas cores primárias são as cores que secundárias, né, na parte de tinta e pigmento. Então, vermelho, verde e azul violeta são primárias, né, provenientes da luz. E amarelo, cian e magenta são provenientes aqui dessas cores primárias, e aqui elas são secundárias. Então, projetamos aqui três focos de luzes, por exemplo, o vermelho, o verde e azul violeta. Então, entre a junção aqui, né, do vermelho com o verde, nós temos o amarelo, né? Juntando vermelho com azul violeta, nós temos o magenta. E juntando o verde com azul violeta, a gente tem aqui o cian. E quando os três focos, né, se juntam, na intersecção deles, a gente tem o branco. Então, a diferença principalmente entre um modo de cor e outro, esse utilizando o vermelho, o verde e o azul violeta, né, os três focos juntos formam o branco, enquanto o magenta, amarelo e cian, nas tintas, elas formam aquele marrom, uma cor quase tendendo a preto, que não chega ao preto, tanto que a cor preta, ela é uma quarta cor, né, utilizada.
Então aqui um exemplo aqui do espectro das cores, né? E também quando a gente viu, né, um arco-íris, né, no céu. Então a gente observa aqui, né, a passagem, né, de uma cor a outra, nessa transição bem suave, né, mostrando aqui, né, todo o estudo que a gente fez, dos modos aí de cores aí, tanto na parte de pigmento e na parte de luz. Essa videoaula continua na parte 2. Espero que você tenha gostado. Se você gosta de matemática, convido a conhecer os meus trabalhos, os fantásticos números primos e sequências numéricas mágicas. Até a próxima videoaula. Obrigado.